já sabemos o que são matrizes, são nada mais nada menos que uma tabela de números. Vimos que dá para representar a matriz de maneira genérica, representando os elementos por A e J, se for a matriz A, se for a matriz B, B e J e assim por diante. Vimos que a matriz tem um certo número de linhas e um certo número que é a ordem da matriz, que a gente representa por M, N. Então a matriz M por N quer dizer que ela tem M linhas e N colunas. Nada demais. Agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos clássicos de matrizes que existem. Existem algumas matrizes que têm uns formatos muito característicos. E é importante tu saber alguns deles. Observe que eu não vou fazer o estudo completo das matrizes. Na faculdade tu vai estudar outras matrizes além dessas que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá, matrizes. Vamos ver os tipos de matriz ou a classificação. Ó galera, uma matriz quadrada, por exemplo, o que sugere para ti uma matriz quadrada? Isso, o número de linhas e colunas é o mesmo. 1, 2, 3, 4, bem criativo, ó. É uma matriz 2 por 2. Poderia ser 3 por 3, 1000 por 1000. O que importa é que para ela ser quadrada, o número de linhas tem que ser igual ao número. Então uma matriz retangular, exatamente, é uma matriz que ao desenhar ela já vai parecer retangular, porque o número de linhas é diferente do número de colunas. Por exemplo, essa aqui, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ela pode ser uma matriz triangular, olha que legal, triangular. Cuidado, a matriz triangular não quer dizer que ela vai ser cortada ao meio, mas quer dizer que os elementos acima ou abaixo de uma certa posição vão ser todos zeros, ó. Qual é a ordem dessa matriz? Essa é 2 por 2. Qual é a ordem dessa matriz? Muito obrigado, 3 por 3. Ela é quadrada, certo? Só que além dela ser quadrada, ela tem uma outra característica. Abaixo da diagonal, aqui, ó, dessa diagonal, é tudo zero. Então a gente pode chamar ela de matriz triangular, porque formou um triângulo com os elementos que não são zero. Aliás, na faculdade, aqui no ensino médio não cabe, mas na faculdade tu vai ver que ela é uma matriz triangular superior. Adivinha como é que é a matriz triangular inferior? Os zeros estão aqui em cima, certo? Mas é só na faculdade que a gente vê esse detalhezinho aqui, é só saber que é triangular. Tem uma matriz bem... Pois não. Como é que é? Ótimo, então assim, a matriz escalonada, ela fica numa... Ela se transforma numa matriz triangular inferior, geralmente, né? A gente zerava, geralmente, ou aqui, podia zerar aqui também. É isso aí. Então, escalonar uma matriz é transformá-la em uma matriz triangular. Bonito? É isso aí. Então, tu vê, antes a gente não podia falar disso, que ninguém não tinha conhecimento sobre matriz, né? Agora a gente já pode falar do escalonamento de uma forma diferente, com palavras diferentes. Bonita pergunta. Matriz coluna, adivinha? Ela é feita de uma coluna só. Vou fazer uma matriz do mal aqui, ó. Né? Essa aqui é bonita, né? Logaritmo de 5. Beleza? Né? Não se espanta, tá, cara? Só coloquei ali porque estava chato o número normal, né? Aí fiz com números bizarros. Coluna. Se tem uma matriz coluna, isso tem a matriz linha. O que seria a matriz linha? Só é formada por uma única linha. Matriz altamente idiota. Certo? A ordem da matriz, por favor. Yeah. E aqui? 3 linhas, uma coluna. É isso aí. 3 por 1 é a ordem da matriz. Não é bobinho isso aqui, né, cara? Quadrado, retangular, triangular, formou um triângulo. Coluna é uma coluna. Linha é uma linha. É até meio absurdo isso aí, né? Uma outra... Ah, não, essa aqui é importante. Uma que não é tão idiota. Matriz identidade. Identidade. Não, é um pouco diferente. Dá uma olhadinha ali, tem uma coisinha diferente na matriz diagonal. Certo? Mas parabéns, garoto. É assim que eu preciso. Eu preciso de alunos que estejam acompanhando e dando uma cutucada para mim olhando a aula. É isso aí, galera. Identidade. A matriz identidade ela é muito, muito importante. Se for uma matriz de ordem 1 por 1, ela é o próprio elemento 1. Se ela for uma matriz de ordem 2 por 2, ela
principal, que é essa diagonal, que eu já vou mostrar porque ela é chamada diagonal principal para vocês. E os outros elementos são, se for uma matriz 3×3, galera, ela tem 1 na diagonal principal e é 0 em todos os outros elementos. A matriz identidade, podemos dizer que é o número 1 das matrizes. O número 1 tem propriedades importantes na matemática, concorda comigo? Qual é a propriedade importante do número 1 na matemática? O número 1, ele apresenta uma propriedade da matemática muito importante. Qual é a propriedade que só o número 1 tem na matemática? Ele não muda o número. Ele não muda o número pelo qual ele é. Ele é o elemento neutro da multiplicação. Concorda comigo? Parece uma coisa idiota na divisão também, né? Afinal, na matemática avançada a gente define a divisão como uma multiplicação pelo inverso de um número. Então lá na faculdade não existe divisão. Existe a multiplicação pelo inverso de um número, né? Parece uma viagem isso, mas depois tu vai entender o porquê dessas coisas. Então cuidado, o número 1 é um número muito importante, por ele ser o elemento neutro da multiplicação. Nós vamos ver que as matrizes têm o seu equivalente numérico, certo? Do 1. É a matriz identidade. A matriz que eu estou te mostrando agora é o número 1 das matrizes. Essas matrizes de identidade, seja de ordem 1×1, de ordem 2×2 ou até, ou mais, é só tu botar o número 1, não é a troco de nada, né? Na diagonal principal e nos outros lugares, 0. Aí tu formou a chamada matriz, que é o 1 das matrizes. Logo, logo eu vou te ensinar a multiplicar matrizes. E adivinha o que acontece com uma matriz quando ela é multiplicada pela matriz identidade? Fica igual, não muda nada, porque ela é o 1 das matrizes, beleza? Show de bola. Voltando um pouquinho aqui, o amigo falou da matriz diagonal, falemos dela pois. Diagonal. A matriz diagonal, ó, ela já está sugerindo. Na diagonal ela tem elementos que não são 0 e fora da diagonal, tudo 0. Então vamos fazer aqui 1, 2, 3 e 0 em todos os outros, ó. Vocês concordam que a matriz identidade é uma matriz diagonal? Mas não é uma matriz diagonal qualquer. Para ser matriz identidade, além de diagonal, os elementos têm que ser 1. Os elementos da diagonal têm que ser 1. Então olha só. Deixa eu pegar aqui uma matriz genérica qualquer. D11, D12, D13, D21, D22, D23, D31, D32, D33. Esta aqui, galera, ó, é chamada diagonal principal. E esta outra diagonal é chamada diagonal secundária. Eu lembro que uma das minhas dificuldades que eu enfrentei no começo de matriz era saber, eu nunca lembrava qual que era a diagonal principal, qual que era a secundária. Que ódio. Como é que o cara não me avisou, né? De repente, talvez por isso eu nunca mais venha esquecer. Mas eu fiquei bravo, cara, quando eu percebi que a diagonal principal... Isso, é aquela que o I e o J tem o mesmo 1, 2, 2, 3, 3. Pronto, a diagonal principal sempre vai ser essa aqui, né? Sempre vai ser aqui. A diagonal secundária tem o mesmo I e J? Não, por isso que ela é secundária. Por que precisa saber disso, professor? Porque existem regras que nós vamos aprender logo com matrizes que tu vai ter que saber qual é a principal, qual é a secundária. Agora ficou fácil, né? Matriz, diagonal principal de uma matriz é aquela cujos elementos têm a mesma ordem, o mesmo I e o mesmo J. O I igual ao J, perdão. O I igual ao J, essa é a melhor maneira de falar. Diagonal, diagonal secundária. Diagonal principal, diagonal secundária. Então, bacana, falamos sobre alguns tipos de matrizes, matriz quadrada e retangular, lógico. Triangular, forma um triângulo com os elementos que não são 0. Diagonal, só tem elementos na diagonal principal, os outros são todos zeros. Matriz coluna, matriz linha, matriz identidade. Essa aqui é a mais importante, eu acho, das que nós vimos. Agora chegou um momento importante, aquele momento que vai fazer um exercíciozinho. Eu te dou uma ideia, uma noção, e vou te pedir para fazer exercício. Assim o cara que é agilizado já se livra da tarefa. Então olha só. Vai dizer que isso aqui não é bem óbvio. Dá uma olhada no que eu vou te mostrar agora. Igualdade de matrizes. Eu disse
digo que essa matriz A, ó, ela é igual a essa matriz B aqui, ó. Não fica bravo, tá? Porque tem coisa que é muito simples mesmo, tá? Não é que a matemática, nem toda a matemática tem que ser difícil, tem coisa que é ridícula. E é uma dessas coisas. Igualdade, mas eu duvido. Igualdade de matrizes. Eu digo que a matriz A é igual à matriz B. Alguém se arrisca a fazer alguma observação? É igual. É assustador, né? O A11 dessa tem que ser igual ao B11 dessa, porque elas são iguais. O 2 tem que ser igual a quem? Mais 5, mais passar para cá. O 2 está multiplicando, passa dividindo. X igual a menos 1,5. O que mais? Y igual a 7. O menos 3 já está igual a menos 3, não tem que concluir. É assustador. Me pagam para ensinar isso para as pessoas. Eu sou um cara muito feliz, né? Então, olha só. O que são matrizes iguais, meus queridos? Pois é tão óbvio que o cara não consegue responder da maneira, são matrizes iguais. Mas para responder, matrizes iguais são aquelas cujos elementos de mesma ordem são iguais. Ou seja, tu pega o A11 de uma, iguala ao A11 da outra. Tu pega o AXY de uma e iguala ao AXY da outra. É assustador. Fabião. Professor, o menos 3 ali, ele botou porque tu quis, ou tem sempre que ter um que seja igual? Não, é que como não tinha variável, eles tinham que ser iguais. Se eu colocasse um outro número que não fosse menos 3, eu estaria cometendo um engano. Eu não poderia afirmar que elas são iguais, porque não tem como menos 3 se transformar em 666. Ou eu coloco uma letra, que aí eu consigo descobrir que letra é aquela, ou se forem números, eles têm que ser iguais, para poder ser coerente. Você que é um igual, então. Não, é assim, eu poderia ter colocado aqui outra letra, K, e te obrigar a pedir. Eu só deixei um ali para mostrar que pode acontecer. E se tiver um elemento sem letra, dois elementos sem letra, eles têm que ser iguais, se eles estiverem na mesma posição. Porque senão está violando a ideia da igualdade de matrizes, né? Observem que eu fiz para vocês, eu fiz um exemplo genérico ou um exemplo único. O que tu me diria? Tu acha que esse exemplo que eu fiz foi genérico ou foi único? Foi único porque eu usei números. Eu só peguei aquelas matrizes e mostrei como é que seria a igualdade daquelas matrizes ali. Vamos fazer genérico? Olha como é que fica genericamente. Sendo a matriz A formada pelos elementos A11, A12, A21, A22 e assim por diante, né? Mas vamos deixar ela por aqui ainda. E a matriz B, feita dos elementos B11, B12, B21, perdão, e B22. Dizemos que as matrizes, dizemos que A igual a B, C e somente C. Essa aqui é outra palavra que me incomodava muito na matemática. Todo livro está cheio de C e somente C. C e somente. Por que não fala só, somente? Né? É para deixar forte a palavra, para mostrar que só vai acontecer esta igualdade se o A11 é igual ao B, o A12 é igual ao B e assim por diante. Esta aqui é a maneira genérica de mostrar para o aluno o que são matrizes iguais. Essa aqui é a maneira única de mostrar um exemplo único, exclusivo, né? Essa aqui não é a maneira genérica de mostrar o que são matrizes iguais. Tu vê, né? Se o cara olha isso, se o cara não mostra um exemplo de repente bonitinho, só bota matematicamente, pode ficar confuso, né? E quando o cara mostra o exemplo, fica ridículo. Meu Deus, por que eu estou aprendendo isso? Mas é isso, no vestibular tem questões que se resolvem só conhecendo a igualdade de matriz. Então, galerinha, ó, vocês podem fazer, logo que a gente der um recadinho, vocês podem arriscar sem medo de ser feliz. Questão 3? Ah, tá, é aquela 3 ali, mas é bem rapidinho. Faz a página 8, então, questão 3. E depois na página 9, façam a questão 4. Parecida com aquela que eu passei para vocês na sala. A da 8 é questão 2, professor.
Não, aqui que eu tô dizendo. Tá? É a 8, aquela de igualdade de matriz. Porque essas aqui tem uns detalhezinhos que são meio chatos, pode assustar a galera. E na página 9 façam a questão 4. Arrisca a questão 4. Fica à vontade, Nilce.